Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando o nosso culto dominical noturno da Primeira Igreja Batista em Conceição do Jacuípe. Você e sua família são nossos convidados de honra para, neste momento, louvarmos ao Senhor, para tributarmos a Deus o louvor que é devido ao seu santo nome. Nós queremos iniciar esse momento de dedicação de vidas ao Senhor, de dedicação, de tributação de honra, de glória ao nome de Jesus, com uma oração. Desejo convidá-lo juntamente comigo. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa intenção de adorá-lo. Vamos colocar diante do Senhor o objetivo do nosso coração. Curve a sua cabeça aí onde você está, juntamente com seus familiares, e vamos interceder ao Pai nesta hora. Santo Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio de, reunidos no nome de Jesus, estarmos nesta hora, Teu povo reunido, Senhor, com o objetivo de glorificar o Teu nome. Pai eterno, conduz-nos em adoração e que tudo que seja realizado neste momento seja feito com o objetivo do engrandecimento do Teu nome, com o objetivo da honra devida ao Senhor, para a edificação uns dos outros, e que em tudo vejamos a Tua boa mão, continuamente estendida em nosso favor, como até aqui tem sido. Aceita, bendito o Senhor, o nosso culto. Oramos e o fazemos assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos iniciar o nosso culto também, lembrando aos irmãos que as nossas redes sociais estão em pleno funcionamento nesse período de recesso de templo, de recesso de culto no templo. As nossas redes sociais estão funcionando, o Fala PIB para as informações oficiais está funcionando. Nós estamos divulgando material no YouTube, no Face, no Instagram. Então, para você que tem acesso, que tem habilidade com esse mundo virtual, está tudo à sua disposição. E tudo com o objetivo da edificação dos santos, tudo com o objetivo de que, como Igreja de Jesus, passemos com os menores danos e prejuízos possíveis por este momento, que sem dúvida alguma há de passar, mas enquanto isso não acontece, nós precisaremos utilizar desses recursos. Então, fique sempre ligado, acompanhe, se inscreva lá e vamos todos juntos acompanhar e trabalhar com aquilo que nos é ofertado, que neste momento é exatamente isso que ora vos falo. Então, seja muito bem-vindo também às nossas redes sociais. A palavra do Senhor, no Salmo de número 100, diz, nos conclama, nos chama a exaltarmos ao Senhor, a cultuarmos ao Senhor, a entrarmos na sua casa com cânticos, com louvores, e é o que nós iremos fazer. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, então adore a Deus conosco neste momento. Nós teremos o auxílio do Ministério de Louvor da PIB, mas sempre lembrando, ainda em tempo oportuno, não é ouvir um louvor, é prestar a Deus um louvor. Então cante, louve a Deus, juntamente com o Ministério da PIB, e vamos juntos exaltar o nome daquele que é digno de louvor, de glória e de adoração. E após este momento, nós retomamos, voltamos para o compartilhamento da palavra do Senhor para esta ocasião. Louvemos ao Senhor. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome,
nem sede, nem pranto nunca haverá. E o Cordeiro que está no trono me apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará, e o Cordeiro que está no trono me apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará, me levará, me levará, Senhor. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto nunca haverá, nem fome, nem sede, nem pranto nunca haverá. E o Cordeiro que está no trono me apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará, e o Cordeiro que está no trono me apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará,
terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, eu serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Oh, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que o Senhor continue sendo louvado. Muito bom poder exaltar o nome de Jesus, mas também é muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu tenho, para mim, ou pelo menos é o meu ponto de vista, que essencialmente o ser humano não tem muita diferença de um para o outro, nem mesmo na história da humanidade. Mas também eu acho que é fato que a sociedade ela apresenta características diferentes de acordo com o tempo em que ela está inserida na história. A nossa sociedade, ou a sociedade do nosso tempo, ela tem algumas características muito distintas. Uma delas vivemos numa sociedade avaliativa. Tudo na nossa sociedade ela é avaliado, reavaliado, tudo passa por critérios de avaliação. Não vejo isso como uma coisa ruim. Eu acho que a gente precisa ter o cuidado necessário para que isso não se torne uma prisão. Mas dentro do aspecto benéfico da avaliação é que isso também nos convida na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada com o próprio Evangelho, na nossa relação com o Evangelho, a fazermos avaliações. Eu tenho uma inquietação pessoal e a minha inquietação é o tempo todo estar avaliando qual tem sido a minha postura como discípulo de Jesus, porque eu me entendo como um discípulo de Jesus. Eu aceitei o Evangelho de Cristo Jesus para me tornar um discípulo, um seguidor do Mestre. Então, constantemente eu estou avaliando a minha postura sobre o discipulado. E isso me traz algumas indagações, isso me traz alguns desafios. E eu gosto sempre de retomar ou de voltar a esse tema. Eu queria nessa noite, em especial, compartilhar com você um pouco dessa avaliação, ou talvez até reavaliação sobre o discipulado. Eu gostaria de fazer isso usando um texto bíblico muito interessante, porque também fala de uma outra coisa que nos meus momentos livres é uma coisa que também gosto de fazer muito, que é pescar. Eu queria pontuar com você sobre o discipulado à luz de uma experiência, do que nós chamamos, ou a Bíblia chama, da pesca maravilhosa que ocorre lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, o qual eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, onde nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11, e eu desejo compartilhar com você, à luz desse texto, algumas proposições a respeito do discipulado. Nos diz assim o texto sagrado. Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mais, por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram.
Talvez para muita gente esse texto não seja nem um texto apropriado para se falar de discipulado, mas no meu conceito, eu acho esse texto muito revelador sobre o discipulado, exatamente por aquilo que Jesus e a postura dos apóstolos que estão ainda entrando no grupo apostolar de Jesus, até porque nós estamos aqui no chamado dos primeiros discípulos, a postura deles é muito reveladora no que tange exatamente a proposta de ser discípulo de Jesus. E eu quero apontar com você pelo menos 3 coisas que me chamam muito a atenção, mas deixe-me lhe dar só rapidamente o contexto disso aqui. Pescadores, uma noite de pesca, trabalham, vivem disso, pescam no lago de Genezaré, que é um lago extremamente grande, de 11 de comprimento por 12 de largura aproximadamente, um local que era um local realmente muito bom para pesca, mas eles não conseguem pescar nada, pegar nada, e estão voltando para casa com o dissabor do insucesso. Jesus aparece, começa a dialogar com eles e na postura deles a gente vê, pelo menos eu vejo muita coisa interessante com respeito ao discipulado. A primeira coisa que me chama muita atenção com relação ao discipulado é que o discipulado, pelo menos para mim, vai ser sempre uma proposta de confiança incondicional na palavra de Jesus. Por que confiança incondicional na palavra de Jesus? Por uma coisa que todo pescador sabe de cara. Basta um mínimo de experiência com pesca, quem pesca sabe disso, você sabe que tem dia que não acontece. Tem dia que não tá o peixe não bate, tem dia que a coisa não acontece. Tem situações que mesmo estando no lugar propício à pesca, como era o lago de Genezaré, simplesmente a pesca não vai acontecer. E aí vem Jesus, filho adotivo de José, o carpinteiro, que consequentemente dentro da postura normal judaica de que os filhos aprendiam a profissão do pai, também deveria ser carpinteiro, e de repente volta-se para pescadores profissionais e dá uma ordem que é um contrassenso a tudo aquilo que eles tinham vivido até então. Não pegaram nada? Voltem, lancem a rede mais uma vez, afastem o barco no sentido do mar alto e vocês lancem a rede de novo. Mas, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. E eu imagino a cena que isso não deve ter, o que isso não deve ter proporcionado na cabeça dos pescadores, porque certamente eles já deviam estar até se preparando para dar a desculpa de não ter pego nada, porque pescador também tem disso. No dia que a gente pega, a gente manda os vídeos para os irmãos da igreja verem. No dia que a gente não pega nada, estava frio, a isca não estava propícia, de repente os peixes não estavam batendo, ou seja, a gente dá a desculpa da gente para justificar o insucesso. Eu acho até que eles já deveriam estar se preparando para chegar em casa e dizer por que não tinham pego nada, por que a coisa tinha sido tão ruim e tão constrangedora, sobretudo para quem vive da pesca. Quem precisava do peixe para alimentar a sua própria família, vem o carpinteiro. Alguém que lida com pregos, com martelos, plainas, madeira, e diz, lance a rede naquele lugar, que as coisas vão mudar de figura. Evidentemente que isso requer uma confiança incondicional naquilo que Jesus está dizendo. Isso requer fé. Acreditar que Jesus de fato nos está mandando fazer e que sob a palavra do Cristo nós podemos fazer e os resultados serão completamente diferentes do que até aqui nós conseguimos obter. E o que me leva a uma pergunta que também me persegue nas minhas inquietações. Quanto do nosso esforço é necessário para os resultados que nós desejamos?
quanto é nosso esforço, quanto é a ação sobrenatural de Deus, quanto depende de nós, quanto depende de Deus. Existe uma proporção, existe um percentual que a gente possa atribuir a cada um? Não saberia lhe dizer com certeza, mas eu sei o que a Bíblia me diz. Existem situações que todo o nosso esforço não são ou não é capaz de produzir o resultado que nós esperamos, porque existem situações que basta-nos tão e tão somente acreditarmos e ouvirmos a palavra de Jesus. Sob tua palavra lançarei as redes. Sob o que o Senhor está dizendo, ou por causa do que o Senhor está dizendo, nós vamos lançar a rede na confiança do resultado que nós esperamos. Eu penso que todo pastor, ou todo líder, mas sobretudo todo pastor que lida constantemente com o desafio do crescimento do rebanho, com o desafio do avanço da caminhada da igreja que Deus confiou a ele para cuidar, ele vive esse dilema. Qual dilema? O dilema da espiritualidade versus profissionalismo religioso. E eu chamo de profissionalismo religioso as técnicas, métodos, jeitos, estratégias que surgem para nós como uma panaceia, como uma resposta para todas as perguntas de como a gente conseguiu o resultado que a gente espera. E em contrapartida, ou em contraponto a isso, a espiritualidade quer fazer as coisas na dependência de Deus, com a palavra de Deus, mesmo sabendo que certamente fazendo dessa forma, que é o jeito certo de ser feito, nós vamos levar mais tempo, porque trabalhar a vida de pessoas leva tempo. Lidar com situações que precisam ser corrigidas, reorientadas, também leva tempo, e a gente fica entre o que é certo na dependência do Senhor, dentro de um modelo espiritual de condução, e o tecnicismo, que tem levado muita gente a dar passos que são técnicos e que por si só eu não os considero nem como algo que não deva ou que não possa ser em algum momento utilizado, mas o que não pode é se tornarem o único modelo ou a forma, ou na cabeça da gente a forma de solução de todas as coisas. Eu acho que todos nós, ou todos os pastores vivem esse dilema do ouvir a voz do Cristo e lançar a rede, ainda que o momento não seja mais oportuno, porque já era de manhã. Peixe tem hora para bater, peixe tem lugar para bater. Ele não bate, não é todo peixe que bate em todo lugar, em todos os momentos, em todas as horas. Mas mesmo assim, se Jesus diz, lance as redes, a gente lança a rede sobre a palavra de Jesus, porque todas as vezes que nós obedecemos ao que Jesus diz, quem garante o resultado é Ele. Então, para mim, discipulado, ou ser discípulo de Jesus, é ouvir e confiar incondicionalmente na voz do Mestre. Se Jesus nos direciona, se Jesus nos manda fazer, façamos. E façamos em obediência aquilo que Ele tem definido para a nossa caminhada, porque sem dúvida alguma, Jesus sabe muito bem como nos conduzir, o que é melhor para nós como discípulos dele. A segunda observação que eu vejo no texto, além dessa confiança condicional, é que o discipulado me parece ser uma proposta de compartilhamento de bênçãos. Não sou conhecido pelo meu sentimentalismo, não sou conhecido pela minha sensibilidade exacerbada. Não sou. Vocês que são as minhas ovelhas, que caminham comigo, vocês sabem disso. Isso não é algo desconhecido. Muito pelo contrário, isso é público e notório. Mas existe uma coisa que me sensibiliza muito. Irmãos compartilhando bênçãos com os irmãos. Isso sensibiliza muito o meu coração quando eu vejo irmãos se ajudando mutuamente. Por quê, pastor Irã? Porque é antinatural.
Porque depois que o pecado entra na história da humanidade, o homem se torna cada vez mais egoísta, ao ponto da Bíblia dizer que o homem do nosso tempo, ele vive enganando e sendo enganado. Então, entre aspas, é antinatural o ser humano dividir e compartilhar com os outros, porque o seu egoísmo, o egoísmo de cada um, nos tenta lançar numa direção contrária. Aí eu olho para o texto e eu vejo os discípulos que obedeceram, os pescadores que ora estavam se tornando discípulos de Jesus, que obedeceram, lançaram a rede, pegaram uma quantidade enorme de peixes. E o que eles fazem? Eles acenam e chamam os demais para compartilharem com eles dessa bênção e dessa pesca sobrenatural. E isso para mim é emblemático. Emblemático porque se eles não tivessem feito isso, duas coisas poderiam acontecer. Ou as redes iriam se romper e eles perderiam a pesca, ou eles iriam afundar com o peso dos peixes. E em todas as duas situações, nada de peixe. Em todas as situações descritas, eles não iriam levar para casa o produto daquilo que eles foram buscar, que era o que seriam os peixes. Compartilhar, discipulado para mim, é compartilhamento. Quando eu olho lá para Atos, capítulo 2 em diante, que a gente vai perceber o modo como a igreja lidava com as coisas, com a relação uns dos outros, cada um partilhando, cada um dividindo, cada um fazendo parte da vida do outro. Isso sim sensibiliza meu coração, porque me parece que o discipulado é uma proposta de compartilhamento. Você não é discípulo sozinho de Jesus. Você tem irmãos que também são discípulos de Jesus. E que como irmãos nós devemos caminhar numa mesma direção. E o sentimento do nosso coração tem que ser de mutualidade, de ajuda um ao outro. Aí isso me fez lembrar de uma história que é atribuída ao Talmud, que é um livro de interpretação judaica. Essa história é atribuída ao Talmud. E a história ela é mais ou menos o seguinte, ela conta a história de dois irmãos. Um irmão casado, com filhos, e o outro irmão solteiro. E os dois semeavam, trabalhavam junto na terra e eles dividiam o produto da colheita. Trabalharam durante um ano e ao colherem metade para cada um certo dia, o irmão mais velho, casado com filhos, ele pensa no seu coração e diz assim, não é justo que eu divida meio a meio com meu irmão, porque eu sou casado, eu tenho filhos. Quando eu envelhecer, eu terei quem cuide de mim. Ele não tem filhos, não tem quem cuide dele. Já sei, farei o seguinte, vou sair de madrugada com um saco de cereal no meu ombro de noite para que ele não perceba, no escuro, e vou colocar um saco junto daquilo que é a parte dele. E assim ele começou a fazer noite após noite. Um dia, o irmão mais jovem, que não era casado, que não tinha filhos, pensou algo bem parecido e disse assim, não é justo que eu partilhe meio a meio com meu irmão casado do fruto do que nós colhemos, porque eu sou sozinho. Eu não tenho esposa e não tenho filhos, eu não tenho a mesma necessidade que ele tem. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar todas as noites um saco, colocar no ombro e escondido na calada da noite, eu vou colocar esse saco junto da parte que é do meu irmão, que tem esposa e que tem filhos. E assim ele começou a fazer. O curioso é que o tempo foi passando e uma dúvida foi pairando na cabeça dos dois e uma inquietação, porque quanto mais eles tiravam, no outro dia estava exatamente a mesma quantidade.
porque um tirava e colocava na do outro, o outro tirava e colocava no outro irmão, até que um dia, sem entender o que estava acontecendo, eles se encontram na noite, se esbarram na noite e eles descobrem, porque quanto mais eles davam, não lhes faltava. A quantidade sempre se mantinha inalterada, porque eles estavam se abençoando mutuamente. Para mim, o discipulado é uma proposta de bênção mútua, porque Deus abençoa gente por meio de gente. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a abençoar pessoas no nome de Jesus. E isso me parece que o texto mostra, o texto aponta, porque eles estavam pensando em dividir. Eles entenderam a necessidade de convidar e de chamar os outros a participarem desse momento de sucesso e de felicidade por conta da obediência à palavra de Jesus. Lance a rede. E em última consideração, eu entendo que o discipulado é uma proposta de reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, de quem Jesus é. Após toda essa situação, Pedro volta-se para Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconhece a divindade do Cristo, ele reconhece quem Jesus é e automaticamente ele se reconhece como ser humano. Eu acho que isso é oportuno no discipulado, para que não invertamos o papel e entendamos que nós somos os senhores, quando de fato nós não somos os senhores, nós somos os servos. Jesus Cristo é que é o Senhor. A prerrogativa da condução, a prerrogativa do discipulado, a prerrogativa do ensino, a prerrogativa da direção é do Mestre. E como discípulos de Jesus, nós obedecemos porque nós somos servos. Vivemos em tempo que ser servo não traz muita felicidade para muita gente. Mas é mister que entendamos que servo do Senhor, ser servo do Senhor, é um grande privilégio. E Pedro entende quem Jesus é, entende quem ele é dentro da situação, e quando isso acontece, nós não temos inversão de valores. Reconhece Jesus como divino, a divindade de Jesus, recolhem os peixes, vão para a praia e ao chegar na praia, eles entendem mais uma coisa fundamental. Discipulado é uma proposta de entrega completa da vida a Jesus. Se você já pescou alguma vez, se não, te recomendo, tá? Vale muito a pena. Eu ouço algumas pessoas dizendo que não gostam de pescar. Eu acho que só não gosta de pescar quem nunca pescou nada. Mas se você já pescou alguma coisa, você deve saber. Todo pescador tem uma verdadeira fixação. Se ele pega um peixe, ele quer pegar 2. Se ele pega um peixe de 1 quilo, ele quer pegar um de 5. Ao conseguir um de 5, ele quer pegar um de 10. Isso é coisa de pescador. Pescador quer sempre mais em quantidade e ele quer sempre também mais em peso, em tamanho, até pela visibilidade do que uma pesca bem-sucedida promove. Sonham, trabalham, necessitam da pesca porque vivem disso, vão pescar, não pegam nada, Jesus aparece, dá ordem, eles obedecem e pegam muitos peixes, conseguem a pesca da vida. Mas quando eles chegam na praia, Jesus lhes faz um convite. A partir de agora vocês não serão mais pescadores, me perdoe a redundância, pescadores de peixes. Vocês serão pescadores de homens. E o texto diz que eles abandonam tudo e seguem a Jesus a partir daquele momento. Todos os nossos sonhos, todas as nossas realizações, elas têm o seu lugar e elas têm o seu valor. Mas diante da chamada e do convite a tornar-se discípulo de Jesus, essas coisas precisam se tornar secundárias.
O mais importante que pode acontecer na vida de alguém é aceitar ser discípulo de Jesus. Pastor, existe lugar para os nossos sonhos pessoais? Existe. Desde que eles não sejam contrários ao que Deus tem para a nossa vida. Pastor, eu posso ter as minhas realizações? Possivelmente sim, desde que essas realizações não tirem você da meta principal de Deus para a sua vida, que é tornar-se um discípulo de Jesus. Eles abandonam as redes, abandonam os barcos e vão, a partir daquele momento, tornarem-se pescadores de homens, ou seja, fazerem parte de algo muito maior do que serem pescadores. Agora eles vão fazerem parte do reino de Deus, como instrumentos nas mãos do Senhor, para proclamarem verdades eternas, e entram para a história como aqueles que iniciaram juntamente com Jesus no ministério e se tornaram apóstolos do Senhor. Ser discípulo de Jesus é ter disposição, coragem, para deixar de lado tudo aquilo que necessário for para caminhar com Jesus, tomar a sua cruz, segui-lo na certeza de que Deus vai lhe conceder, de que Deus vai te recompensar, na certeza de que não há nada melhor para o ser humano do que caminhar com Jesus. Findo com uma música que ultimamente tenho ouvido muito, até com muita alegria no meu coração. Oséias de Paula, citando alguém de muito tempo atrás e que talvez muitos nem conheçam. Uma música que diz: a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus, foi caminhar com Jesus, e que ao aceitar Jesus como o meu Salvador, eu agora tenho segurança, eu agora me tornei um discípulo de Jesus Cristo, um discípulo do Senhor, alguém que tem como proposta de vida com Ele caminhar. Deus te abençoe grandemente na sua caminhada como discípulo de Jesus. Que Deus abençoe essa avaliação ou reavaliação do que é ser um discípulo de Jesus, e que o nosso compromisso seja, a cada dia, estar mais próximos do nosso Mestre e caminhar com Ele de maneira mais intensa, conhecendo-o e fazendo a sua vontade. Deus te abençoe. Um abraço do seu pastor.